Quero parabenizar o INSS por essa ação, por essa portaria 1523, publicada hoje no Diário Oficial da União. Quando o INSS faz bobagem, eu estou aqui batendo na tecla. Mas quando o INSS faz coisas boas, trabalham a favor da população, porque isso é a favor da população, a favor de um órgão, de uma autarquia, onde trabalhar de forma honesta, sem desvios, né, de vagas, de profissões, né, de cargos, isso é muito bom. Isso vai ajudar a você, a mim e o próprio órgão INSS. Olha só, portaria de número 1523, publicada hoje, dia 21 de novembro de 2022, disciplina os procedimentos a serem adotados para impedir o nepotismo em nomeações, designações ou contratações de agentes públicos e situações que impliquem suspensão, impedimento e a conflitos de interesses em procedimentos relativos à licitação e contrato. Tudo isso, a partir de agora, está proibido no órgão INSS. Bom, o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, certo? Quero desde já parabenizar por essa atitude, traz no artigo 1, instituir os procedimentos e fluxo a serem adotados em vista a prevenir e combater o nepotismo em nomeações, designações ou contratações de agentes públicos, bem como situações que impliquem suspensão, impedimento e conflitos de interesse em procedimentos relativos à licitação e contratos no âmbito do INSS. No artigo 2, para os efeitos desta portaria, conceito-se: inciso 1. Agente público: todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação ou designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato ou cargo, emprego ou função na administração direta ou indireta ou fundacional de qualquer um dos poderes da União, de Estados e do Distrito Federal, dos municípios e de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio e erário seja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, nos termos do artigo 1 e 2 da Lei 8.429, do dia 2 de julho de 1992. Inciso 2. Familiar: o cônjuge, companheiro, parente ou linha reta ou colateral, ou por consanguinidade ou afinidade até do terceiro grau. Inciso 3. Nepotismo: nomeação para cargo ou função de direção de chefia ou assessoramento, contratação ou favorecimento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, podendo se perfazer por ajuste mediante a designações recíprocas no âmbito da administração pública, direta ou indireta,
em qualquer um dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4. Conflito de interesses, situações geradas pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Inciso 5. Informações privilegiadas a quem diz respeito a assuntos sigilosos ou aquele relevante a um processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômica ou financeira que não seja de amplo conhecimento público. Inciso 6. Segregação de funções. Separação de funções de tal forma que estejam segregados entre pessoas diferentes a fim de reduzir o risco de erros ou de ações inadequadas ou fraudulentas, podendo implicar em dividir as responsabilidades de registro, autorização e aprovação de transição, bem como manuseio dos ativos relacionados. Artigo 3. As autoridades deverão zelar pela obediência da vedação e exceções à configuração do nepotismo previsto nos artigos 3 e 4 do Decreto 7.203, do dia 4 de junho de 2010, assim como pelo fiel e especial cumprimento dos princípios e da impessoalidade, da moralidade e da segregação de funções, visando restringir risco de conflitos de interesses por seguintes e evitar a ocultação de erros e a ocorrência de fraudes em contratações. Artigo 4. Os contratos celebrados no âmbito do INSS deverão conter cláusulas específicas que obriguem os contratados a observarem o disposto do artigo 7 do Decreto 7.203 de 2010, sobre pena de aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 5º. São vedadas as nomeações, designações ou contratações de família do presidente do INSS ou de ocupante de um cargo em comissão ou função de confiança, de direção da chefia ou assessoramento para: inciso 1, cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo quando contratada tiver sido precedido de regular processo seletivo. Inciso 3, estágio, salvo se a contratação for procedida de processo seletivo de que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. Parágrafo 1. Aplica-se a vedações desta portaria também quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente diante de nomeações ou designações recíprocas envolvendo órgão ou entidade da administração pública federal. Parágrafo 2. São vedadas também: inciso 1. A contratação direta, sem licitação, de pessoas jurídicas na qual haja administrador ou sócio, com poder de direção familiar de detentor de um cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito deste instituto. Inciso 2. Independentemente da modalidade da licitação ou contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviço, no qual haja administrador ou sócio
com o poder de direção, ou seja, familiar. A. Detentor de cargo em comissão e função de confiança de que atue nessa área responsável pela demanda ou contratação. B. Autoridade hierarquicamente superior. Inciso 3. A contratação de pessoas jurídicas, independentemente da modalidade de licitação, do qual seja sócio, cônjuge, companheiro ou parente de linha reta, colateral ou afinidade até o 3º grau, inclusive de agentes públicos do INSS, não abrangindo pelas hipóteses descritas neste artigo através do Decreto 7.203 de 2010, quando, no caso concreto, se verifiquem risco de fraude ou caráter competitivo do procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666, de dia 21 de junho de 1993. Inciso 4. A manutenção, aditamento e prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venham a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parente de linha reta ou colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive de ocupante de cargo de direção ou de assessoramento desde o Instituto, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. No artigo 6, não se inclui na vedação desta portaria as nomeações e designações ou contratações. Inciso 1. De servidores federais, ocupante de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observando a compatibilidade do grau de escolaridade, do cargo, do emprego e de origem, ou a compatibilidade da atividade de que lhe seja afeta a complexidade inerente ao cargo em comissão em função comissionada ao ocupar, além da qualificação profissional do servidor ou do empregado. Inciso 2. A pessoa ainda que sem vinculação funcional com a administração pública para a ocupação de um cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do agente público referido no artigo 3. Inciso 3. Realizados anteriormente ao início do vácuo familiar ou do vínculo familiar, entre os agentes públicos nomeados, designados ou contratados, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo. Então, aqui é um conteúdo bastante extenso. Se eu for ler, o vídeo vai ficar muito longo, certo? Mas vai estar na descrição desse vídeo esse assunto que eu achei muito importante. E junto com ele, através da portaria 1074, também estabelece as diretrizes para fins de monitoramento, de fiscalização e de supervisão dos acordos de cooperação técnica para fins de requerimentos de serviços previdenciários e assistenciais. Então, aquelas empresas, aqueles setores que fizerem parte deste acordo, que fizerem parcerias com o INSS para ajudar no atendimento, para ajudar na forma de aumentar o atendimento do INSS, também terão novas modalidades, novas diretrizes, como irão ser feitas a partir de agora, através de monitoramento, supervisão, certo? E fiscalização desses órgãos. Então, algumas coisas estão sendo, de fato, mudadas no INSS. Então, vamos acompanhar, né, o que vai ocorrer nesses próximos meses, nesses próximos anos, aí com a autarquia. Esperamos que possa trazer
boa notícia, melhoria no seu atendimento, tanto de forma externa para o público, quanto de forma interna para os servidores e aqueles que trabalham em prol da sociedade e da própria autarquia. Um grande abraço e até lá!